Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do SES. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cecília Monte, de tributário, e hoje eu vou estar trazendo a correção de um dos nossos simulados aqui do SES. A gente tem simulados ao longo do curso e eu vou estar corrigindo um deles para vocês conhecerem, para vocês irem tirando dúvidas. Ele tem uma peça profissional e 4 questões. Então, para quem está estudando, para quem está revisando, já bota aí nos comentários. Eu vou passar. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai profetizando, vai criando essa energia positiva de aprovação. Que é isso que eu estou aqui para isso, para vocês receberem essa energia. Além de estudar, além de revisar, além de se dedicar, a gente também tem que estar com o pensamento positivo. Para dar certo, tem que estar com o pensamento elevado. Não é verdade? Então, o pessoal tá chegando aí. Ó, às vezes eu tenho a que chama de delay, né? Aquela demora para chegar mensagem. Então, se ao longo da live eu não for respondendo, vocês já sabem. Mas depois eu vou estar olhando, vou estar respondendo todo mundo. Você também pode mandar mensagem diretamente no meu Instagram, tem o link do meu WhatsApp, tá? E você pode mandar mensagem lá. O meu Instagram é arroba, tem o meu pessoal, mas de segunda fase é arroba 2OAB, até conferir aqui, tributário. Eu geralmente troco, acreditam? E o meu é CSMXS, tá? Deixa eu botar aqui. É arroba 2fase OAB tributário, é isso mesmo. Então lá tem também o link que você pode mandar mensagem, tirar suas dúvidas. E do nosso curso também aqui do SES. Já tem o link nas minhas duas bios. Ok? Já deu tempo do pessoal entrar, eu vou abrir aqui o material do simulado para vocês irem. Eu creio que o SES está disponibilizando esse material, tá? Então, entra aí em contato com o pessoal que eles vão estar respondendo. Tem uma cortina aqui na frente para mim. Deixa eu subir aqui. Eu vou ler com vocês e a gente vai responder, tá bom? Então, começa assim. Em virtude de grave crise financeira que se abateu sobre o Estado X, a Assembleia Legislativa Estadual buscou novas formas de arrecadação tributária, como medida, eu grifei aqui sem querer, tá? De incremento das receitas públicas. Assim, o Legislativo Estadual aprovou uma Lei Ordinária Estadual, que é a 5.432, não, 54.321 de 2018, que foi sancionada pelo governador do estado e publicada em 20 de dezembro de 2018. Isso é importante, tá? A referida lei, seu artigo 1º, previa como contribuintes de ICMS empresas de transporte urbano coletivo de passageiros, em razão da prestação de serviço de transporte intramunicipal, que é dentro do município. E em seu artigo 2º, determinava a cobrança do tributo a partir do primeiro dia do exercício seguinte à sua publicação. Aqui. Então, se ela foi publicada, a sua publicação, se ela foi publicada dia 20 de dezembro de 2018, já era a partir do 1º de janeiro de 19. Não é isso? Primeiro dia do exercício seguinte. Vou subir aqui para eu continuar lendo. As empresas de transporte urbano coletivo de passageiros que atuam no estado X e resignadas com a nova cobrança tributária entendem contrária ao ordenamento jurídico e buscaram o escritório regional localizado na capital do estado X da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbano, ASSONAETU, legalmente constituída e em funcionamento desde 2010, eles estão em 2018 e 2019, né? A qual são filiadas. As empresas noticiaram à associação, né, a Sonaetu, que não estão apurando e recolhendo o ICMS instituído pela lei estadual e que nem pretendem fazê-lo. Noticiaram ainda que possuem justo receio
de iminente prática de atos de cobrança desse imposto pela Delegacia da Receita do Estado X, autoridade competente para tanto, e da consequente impossibilidade de obtenção, olha aqui, de certidão de regularidade fiscal, razões pelas quais desejam a defesa dos direitos de categoria, com efeitos imediatos, para que não sejam obrigados a recolher qualquer valor a título da exação, desde a vigência e eficácia no artigo 2º da Lei Estadual em questão. Como advogado ou advogada constituída pela ASSO-NAETU, considerando que não se deseja correr o risco de eventual condenação em honorários de sucumbência, importante, bem como ser desnecessária qualquer ilação probatória, elabora medida judicial cabível para atender aos interesses de seus associados, ciente da pertinência às finalidades estatutárias e da inexistência de autorização especial da associação nessa demanda. Então, tem várias características aí. Qual é a peça? Primeira pergunta para você. Qual é a peça? Eles são uma associação legalmente constituída em funcionamento desde 2010. Não pode condenar em honorários, não tem dilação probatória. E há uma cobrança indevida de tributo pelo delegado da Receita do Estado. E aí? Quem está pensando aí? Mandado de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança é quando tem um abuso de autoridade, abuso do poder público, ou de quem esteja nas funções do exercício do poder público. No caso aqui, o delegado da Receita do Estado X, não é isso? Não cabe honorários de sucumbência pela Lei 12.016 de 2009, se eu não me engano, artigo 25. E também não cabe dilação probatória. As provas são documentais. Eles vão provar que não precisam pagar esse imposto. Então, a gente já sabe qual é a peça, tá? E aí você, aluno Sérgio, já sabe que você tem o modelo da peça. Qual é o fundamento? O fundamento é na Lei 12.016 de 2009 e no artigo 5º, inciso 69 da Constituição, que fala do mandato de segurança, caso de direito líquido e certo, tarará. Aí, quais são as teses de direito? Para a gente ir para a questão. Ele está cobrando, eu vou ver aqui qual é o tributo, ICMS. Primeiro, que é uma lei que ela foi publicada em 20 de dezembro de 2018, primeira tese, e já está sendo cobrada no primeiro dia. ICMS é um tributo que obedece à regra. Ele não tem exceção à anterioridade anual. Então, toda vez que ele for instituído, ele só pode, menos o ICMS combustível, né? O ICMS combustível, ele é exceção à anterioridade anual, mas ele obedece os 90 dias. Nesse caso, como é o ICMS de transporte, de empresa de transporte coletivo, ele teria que obedecer à anterioridade anual, só poderia ser cobrado em 2019, já que ela foi instituída em 2018. Só que em dezembro, ainda em janeiro, estaria indo contra a anterioridade nonagesimal. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. São 90 dias. Então, não poderia ser no primeiro exercício, seria em meados de março de 2019. Essa é a primeira tese. Qual é a tese? Anterioridade nonagesimal. Ele só está obedecendo a anual. Segunda tese, ICMS são empresas de transporte urbano coletivo de passageiros em razão da prestação de serviço de transporte intramunicipal. Qual é o fato gerador do ICMS? O fato que gera a cobrança do ICMS tem que ser imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual e intermunicipal. É de um estado para o outro, de um município para o outro. Intramunicipal, não. Dentro do município, pode ser cobrado o quê? ISS. Não seria o caso de ICMS. E qual é o artigo que fala do fato gerador do ICMS? É o artigo 155, inciso 2 da Constituição. Vou ter aqui do lado, né? Mas é 155, inciso 2, tá? Eu anotei aqui, mas é da Constituição. Aí eu vou deixar
você pensando enquanto a gente vai para a peça profissional. Tem mais tese? Então, dá uma olhada aqui. Eu tirei os grifos, que está grifado. E será que tem mais tese? Vou deixar para responder quando a gente for para o mérito. Agora vamos ver a peça profissional. Vou descer aqui. O material da gente já está com gabarito. Então, você vai endereçar a fazenda pública da comarca da capital do estado X. Por quê? Porque ele disse que foi o estado X. E é uma cobrança do ICMS, então é fazenda pública. Professora, eu poderia botar ao juízo de direito da vara civil da comarca da capital do estado X? Poderia. Se a questão não disser que foi a fazenda pública, que foi, entendeu? Se ela não der o endereçamento, você pode botar tanto juiz de direito, ao juízo de direito da comarca da vara civil, como você pode colocar da fazenda pública também, tá bom? Aí, 10 linhas é uma associação, pessoa jurídica de direito privado, aí você vai dizer com CNPJ sob o número, né? Com sede, tem que botar tudo certinho. Não pode inventar, você já sabe, porque se inventar, você perde ponto, a não ser que a questão dê. Então, se você não sabe o número, se você não sabe o endereço pela questão, você coloca só tracinho. Você já sabe disso, né? Por meio de seu advogado, se você for mulher, advogada, com a B sob o número, não invente, de jeito nenhum, senão você perde, tá? Que esta subscreve, instrumento de mandato incluso, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 5º, incisos 69 e 70. Por que 70? Porque o 70 autoriza uma associação a impetrar mandado de segurança, contanto que ela seja constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Ambos da Constituição, e nos artigos 103, que fala do prazo, né, 319, do CPC, que fala da petição inicial, e do Código Processual Civil, e artigo 1º e 7º, inciso 3 da Lei 12.016, de 2009, tá? Por que tá aí, professora? Porque eles deram como gabarito oficial, então eu coloquei igualzinho o gabarito oficial, tá bom? O principal é que você tem que colocar a Lei 12.016, de 2009, e também o artigo 5º aqui, porque eles falam especificamente do mandado de segurança. E aí, como tem pedido de liminar, você vai pedir pelo artigo 151, inciso 4, a suspensão da cobrança por meio de liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, tá bom? Vamos ver o passo a passo. Então, você vem impetrar mandado de segurança, o verbo é impetrar, é coletivo, porque é uma associação, com pedido de liminar. Por que liminar? Vou voltar aqui, tá? Porque ele disse que está com medo da impossibilidade de obtenção de certidão de regularidade fiscal. Consequência, né? Razões da defesa dos direitos da categoria. Então, ele precisa de efeitos imediatos. Por isso que você vai pedir liminar. Para que ele possa ter a... Eu vou diminuir aqui, acho que fica melhor, né? Para que ele possa ter a certidão, tá bom? Voltando aqui. Então, em face do ato emanado pela autoridade coatora, que é o delegado da Receita do Estado X. Deixa eu ver se fica melhor assim. Tô testando aqui o tamanho. É melhor assim, né? Em face do ato emanado pelo delegado, porque ele deu, tá? Da Receita do Estado X, integrante da pessoa jurídica do Estado, inscrito no CNPJ tracinho, endereço tracinho, endereço eletrônico tracinho, na pessoa de seu representante legal, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Dos fatos, toda vez que tem simulado, a gente faz a resposta direitinho, tá? Os fatos eu não vou ler porque eu fiz um resuminho dos fatos. Professora, tem que ser igual ao seu? Não, é só um exemplo, tá bom? Então tá aí, eu fiz um resuminho da história, obviamente que é menor, e não assim, não sugiro que você copie igual a questão, você tem que contar com as suas palavras o que aconteceu, as empresas entendem. Então, se você depois quiser ler, você
Você pede o material pro pessoal do SES ou faz o print aí, tá certo? Então, você tem que ter o tópico dos fatos da legitimidade ativa. Então, da legitimidade ativa, você tem que justificar que a associação ela pode impetrar mandado de segurança. Vou subir aqui. Aí eu coloquei um tópico que é impetrante, é entidade de classe legalmente constituída e em funcionamento há mais de um ano, porque ela é desde 2000 e era desde 2010, não é isso? E em defesa dos direitos líquidos certos da parte dos associados. Lembrando que eu estou com o gabarito oficial aqui no material como resposta, tá? Então, você vai justificar no artigo 5º, inciso 70, linha B da Constituição, copia. E como a lei 12.016 também fala a mesma coisa, eu gosto de colocar os dois. Eu, Cecília, tá? Sugiro que você coloque. Geralmente o gabarito bota ou um ou outro. Se eu souber, eu coloco os dois. Então, aqui eu copiei o artigo 21, que diz que o mandado de segurança coletivo pode ser por organização, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento de defesa há pelo menos um ano. E ele disse, né? Dispensada para tanto autorização especial. Ele disse também na questão. Não precisa ter autorização de todo mundo. A associação já pode entrar direto, tá? Ressalta-se ainda, súmula 629 do STF, a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados, independe da autorização desse. A súmula é anterior à lei, geralmente, porque vem muita súmula, aí depois eles criam a lei e vão agregando, tá? Então, é bom vocês colocarem, mas se não lembrar, falou da lei, tá tranquilo também, tá? Assegurado que você entendeu. Não se estresse com isso, mas aí já marca a súmula, tá bom? Tem que ter o tópico do cabimento do mandado de segurança e da prova pré-constituída. Uma dica que eu gosto de dar para os meus alunos é, quando eu estou estudando cada peça, eu tenho meu resuminho. Mandado de segurança. Quais são os tópicos dos fatos, da legitimidade ativa, do cabimento da peça? Eu faço o tópico de cada um. Eu faço à mão. Por que, professora, você não dá para a gente? Porque eu quero que você faça você mesmo, porque é uma forma de você memorizar. Você pega a peça pronta e já coloca lá os tópicos, que você não esquece, tá bom? Então, do cabimento do mandado de segurança, você vai justificar que cabe o mandado de segurança, né? Porque é uma prova pré-constituída, ele já tem todos os documentos, porque não cabe dilação probatória. Houve uma violação do direito líquido e certo, que não é amparado por habeas corpus, habeas data. Então, você vai copiar a parte do inciso 69 do artigo 1º, né? Aqui da Constituição e aqui da Lei 12.016 de 2009. E ainda essas súmulas que também são anteriores à lei, que é o que diz o artigo 25, que diz que não cabe honorários de cobrança de honorários de sucumbência. Por isso que é um mandado de segurança. Então, você vai justificar. Artigo 5º, inciso 69, artigo 1º, artigo 5º, 69 da Constituição, artigo 1º da Lei 12.016, artigo 25 da Lei 12.016, que é honorários, e súmula 105 e 512. Tá? Se eu não me engano, no gabarito oficial ele coloca ou o artigo 25 ou as súmulas. Eu sugiro que você coloque o artigo 25 da lei. Se lembrar, as súmulas geralmente elas estão embaixo mesmo. O próprio artigo já menciona, então coloca todo mundo. Ok? Tem liminar? Tem. Então você vai colocar um tópico para liminar. Liminar, inciso 3 do artigo 7º, marca aí já, ó, que suspenda o ato que deu motivo, então você já vai marcar aqui. Quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar em ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigido o impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento da pessoa jurídica. Copiei ele aí. A liminar será concedida, você fala, fumaça do bom direito, perigo da demora, porque a empresa precisa de certidão, a associação, né, ela diz que as empresas precisam de certidão negativa. E aí, porque o tributo pode acabar sendo exigido até antes de 90 dias da publicação da lei. E, portanto, você vai pedir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Vou descer aqui para... E a não concessão dessa liminar pode gerar um prejuízo inestimável ao impetrante, tá? Tempestividade. Cecília, eu não vi que houve um ato para eu poder dizer que é a partir daquele ato impugnado. Mas mesmo que seja preventivo,
o mandado de segurança, você tem que colocar o tópico da tempestividade. Tem gente que gosta de colocar primeiro. A ordem dos fatores não altera o produto, não tem problema. Pode colocar na ordem que você quiser. O importante é que você coloque. Você vai dizer que há um prazo decadencial no artigo 23 da lei de 120 dias, mas que não há que se falar nesse prazo, visto que a ameaça se renova constantemente, porque é uma lei, né? Então, é mandado de segurança preventivo, tá bom? Aí a gente parte para o mérito. Se tivesse um ato, ele iria dizer que o delegado cobrou, o delegado da Receita Federal cobrou. Aí você diz, pronto, a partir da cobrança eu tenho 120 dias para entrar com mandado de segurança. Não foi o caso, tá? O mérito eu já dei uma ideia para vocês. Então, primeiro, a gente falou que ICMS, né, não seria o caso de cobrança, porque só poderia ser para transporte interestadual ou intermunicipal. E ele estava cobrando de tributo intramunicipal. Cabe, de acordo com a Constituição, a lei complementar que vai definir quem são os contribuintes. Ele determinou os contribuintes por uma lei, que é a Lei 54.321 de 2018, uma lei estadual. Então, é um vício formal. Por quê? Porque tinha que ser por lei complementar. Ela vai estabelecer matéria de normas gerais, definição dos tributos e suas espécies, relação aos impostos, faturador, base de cálculo e contribuintes. E aí eu falei para vocês o quê? O artigo 155, né? Ele fala que a definição de contribuinte cabe à lei complementar. Falei do artigo 155 aqui, 2, né? É uma das teses, tá? Então, primeiro, a lei é uma lei ordinária. Presta atenção quando vier isso aqui. Vocês viram que no início eu não disse todas as teses, eu disse 2. Geralmente a prova tem 3, pode ter até 4. Então vasculha tudo, tá? Eu fiz para vocês irem pensando também, não dá tudo de mão beijada. Então, se ele está falando aqui de uma lei, sempre preste atenção. Se era lei estadual, ele só falou a palavra lei, é uma lei ordinária. E lembra, não quer grifar, né? Todas as definições de todas as normas gerais de tributos, dos impostos, dos tributos, elas têm que ser por lei complementar. Matéria de normas gerais em matéria de legislação tributária. Definição, tudo que for em relação aos tributos. Lei complementar. E aí o próprio artigo do ICMS diz que também definir contribuinte é lei complementar. Então, primeira tese, artigo 146 da Constituição. Artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12. E aí você diz que a lei não poderia ser ordinária por vício formal. É inconstitucional, tá? É bom você mapear esses artigos. A gente tem aula de mapeamento de artigo. Eu faço isso também nas revisões, para você ir marcando aí o seu vadimeco. Mas lembra, essa é uma tese de lei complementar. Normas gerais de tributário, tá? Sempre que vier a lei, você vai anotar isso. Qual foi a tese que eu já dei lá no início? Dei 2 teses. Que as operações de transporte interestadual e intermunicipal. E ele está cobrando, né, artigo 155 da Constituição, inciso 2, sobre o serviço de transporte intramunicipal, dentro do município. Tá vendo que não tem aqui no artigo? Então, seria caso do ISS que eu falei para vocês. Por quê? Porque não compreendidos no artigo 155.2. Serviço que não está no 155.2, ou seja, que não é para o ICMS, pode ser por ISS. Então, tem serviço de ISS, eu dei essa tese aqui, não foi? Ó, você ainda tem acrescenta que pode ser por ISS. E tem mais, toda vez que você fala em ISS, você vai para a Lei Complementar 116. Ó, subiu demais. O artigo 1º, parágrafo 2º, né? E ele fala aqui que está no item 16 da lista. Professora, como eu vou saber? Ó, você vai direto para a questão do ICMS.
Lá você viu que não é caso de ICMS, pode ser de ISS, lembra? Porque o artigo do ISS, ele diz que se não for de ICMS, pode vir para ele. Aí você vai para a lei complementar, você diz o 156, inciso 3, e a lei complementar 116. Ó, serviço de transporte de natureza municipal, tá aqui. Então, poderia ser cobrado o ISS, tá bom? Você já vai dizer que não cabe ICMS, porque na Constituição fala de serviço de transporte intermunicipal ou interestadual. O intramunicipal, não, como eu disse no início da aula. E também, em relação à outra tese que eu falei, da anterioridade anual. Eu botei 4 em relação aos artigos, tá? Então, tem o 146 da lei complementar, né? E aí ele fala do 155, parágrafo 2º, inciso 12, se eu não me engano, foi o 12. Foi. Que é por lei complementar, a linha A. Aí a gente vai para o 155.2, que é o fato gerador de ICMS. Não cabe serviço de transporte intramunicipal. 156.3, que o ISS pode cobrar esse serviço. E você vai para a lei complementar. Então, qual é o mapeamento que você faz, professora? Eu gosto de fazer assim, ó. Eu anoto, né? Caiu ICMS 155, inciso 2. Pode levar para o ISS, né? No caso, o artigo 156, inciso 3. ISS, Lei Complementar 116, 2003. Sempre vai nela. ICMS, não foi caso de serviço dele. Você pode ir para o ISS. Se foi serviço dele, aí você vai para a Lei Complementar 87, de 96, se eu não me engano. Lei Complementar 87. Certo? Então, lembra, deixa eu conferir o ano, às vezes dá uns brancos de ano de lei. Se cair ICMS, é a Lei Candir. Lei Candir. Deixa eu ver se eu acertei o ano aqui. Se cair ICMS, você vai para a Lei Candir. É 96 mesmo, estava certo. Se cair ICMS, mas não era serviço não era transporte, de comunicação, aí você vai para o ISS, porque pode ser lá. Que ele diz que lá vai ser o que não foi por ICMS. Entendeu? A dica? Pronto. Caiu lei ordinária, lei complementar. Lembra, normas gerais. Falou de ICMS, vai para o 155, que é o artigo dos impostos estaduais. E lá tem dizendo que é por lei complementar, se não é. Sempre que for por lei complementar, a Constituição diz. Se é ICMS, já corre para o artigo 155, vê o que ele fala de lei complementar. Tá pegando as dicas? Beleza. E faltou aqui eu falar da anterioridade nonagesimal, 153C, que ele estava sendo cobrado no primeiro dia do exercício seguinte e não esperou os 90 dias. Então, houve essa desobediência, também outra tese. Foi uma boa prova, viu? Muito bem elaborada. Então, dos pedidos, posto isso, requer que o impetrante, que é quem está entrando com a ação, se é advogado dele, né? Que Vossa Excelência conceda o pedido de liminar, pleiteado nos termos do artigo 7º, inciso 3 da Lei 12.016, de 2009, faltou 2009 aqui, isso acrescenta, determinando que a autoridade coatora se abstenha de realizar a cobrança do imposto até a decisão final. Acate as provas, porque você já entra com o documento, né? Direito líquido e certo, que prova pré-constituída. Determine a notificação da autoridade coatora, nos termos do artigo 7º. Onde é que estão os pedidos de mandato de segurança? Artigo 7º, quem assiste nossa aula sabe, da Lei 2016. Então, inciso 1 aí. Intime pessoalmente o representante judicial da pessoa jurídica, que é o poder público, né? Ó, inciso 2, tá vendo? Do artigo 7º. Determine a oitiva do Ministério Público. Tem que determinar, sim, porque esse artigo aqui, 12, diz que tem. Não esquece, tá? Condenação da autoridade coatora a ressarcimento das custas processuais e dispensa da audiência de conciliação nos termos do 334, parágrafo 4, inciso 2 do CPC. Então, como é que você vai memorizando esses pedidos? Quando você estuda com a gente, você já sabe que eu gosto de estar marcando sempre no código quais são os pedidos. Então, a gente marca em cima. Eu gosto de botar clipe, porque se der qualquer treta na hora da prova, alguém reclamar, a gente tira.
fundamento de peça, que vem impetrar mandado de segurança, você bota o artigo. A lei 2016, artigo 5º, inciso 69, aí eu marco em cima. De lado, a parte do mérito, artigo 155, 156, e embaixo, os pedidos. E aí você já tem marcadinho. Eu gosto de botar uma bolinha de lápis, porque não tem erro, tá? Fechamento de peça, né? Aí que conceda a segurança, que é o pedido de segurança definitiva. Valor da causa, termos em que pede deferimento, local, data, advogado, OAB. Você não vai assinar, não vai inventar local, nem data, nem nada. Beleza, vamos para a primeira questão. Tá tudo certo aí com vocês? Tudo tranquilo? Gente, às vezes a gente se preocupa, né? Ah, eu não tô... Tem muita coisa. É repetição. Como foi que eu aprendi? De tanto repetir, eu leio, eu vejo lá, não cabe dilação probatória, não cabe pedido de honorários. Foi o delegado da Receita do Estado, tá na cara para mim que é mandado de segurança. Por quê? Porque são anos e anos vendo isso. Então, o que que você tem que fazer para ser aprovado? É estudar as aulas para você aprender e revisar. Porque a gente só memoriza quando a gente revisa. Uma coisa que tem me ajudado muito, eu sempre faço tópicos de tudo. Se eu assistir uma aula de mandado de segurança, eu boto o que precisa de mandado de segurança? Eu faço tópicos. Tópicos rápidos para não perder tempo e vou memorizando. Então, eu consigo revisar um assunto por hora fazendo tópicos. Essa dica aí tem me ajudado, tá? Vamos para a primeira questão. Mário, servidor público aposentado, é pai de Lucas e Joana, seus únicos herdeiros necessários, a quem deseja destinar todo o seu patrimônio. Mário é proprietário de 2 apartamentos do mesmo valor. Presta atenção. O primeiro é localizado no estado Alfa e o segundo no estado Beta, visando a que, após a sua morte, seus filhos não precisem efetuar gastos para a realização de inventário, resolve fazer a doação em vida a seus filhos, sendo o imóvel do estado Alfa doado para Lucas e o imóvel do estado Beta doado para Joana. Mário sabe que no estado Gama, onde reside e é domiciliado, a alíquota do ITCMD é menor que nos estados Alfa e Beta. Assim, procura um tabelião na cidade em que reside para lavrar as escrituras públicas de doação. No estado Alfa, a lei estadual define a alíquota do ITCMD, 6%, enquanto no estado Beta a alíquota é de 5% e no estado Gama é de 4%. Diante desse cenário aí, eles querem saber, né, como seria, em quais estados compete o ITCMD nas duas doações. Justifique, e de acordo com o CTN, é possível que tais leis estaduais definam o contribuinte de ITCMD como donatário e não doador. Preste atenção, porque houve uma mudança na reforma tributária, inclusive já caiu na primeira fase do exame da ordem. Então, eu abri a Constituição aqui para a gente só analisar isso, tá? Ele fala no artigo 155, parágrafo 1º, que se for o ITCMD relativo a bens imóveis, nada mudou. É o que compete a situação ao estado da situação do bem ou DF. O que mudou foi em relação a bens móveis, onde aí ele vai dizer se foi transmissão, causa mortes, quando alguém morre, era antes onde era processado o inventário, e agora é onde era domiciliado o de cujos. E se for doação, é onde tiver domicílio o doador. Aí não mudou, só mudou aí a parte do ITCMD, transmissão causa mortes, bens móveis, tá? É importante a gente estar sempre fazendo essas revisadazinhas. Então, bens imóveis. Vou voltar para a questão aqui. Então, na letra A, na doação de imóveis, o ITCMD compete ao estado em que está situado o imóvel, né? Se o imóvel doado a Lucas está no estado Alfa, vai ser cobrado no estado Alfa. E se o imóvel doado porque é doação, lembrem-se também, né? Doação. Foi no estado Beta, é o da Joana, tá? Exatamente aqui, ó, o que a gente viu. Tanto no artigo 155, parágrafo 1º 1 da CF,
como no artigo 41 do Código Tributário. Então, o fato das escrituras serem lavradas em tabelionato do Estado Gama não altera a competência constitucional dos estados onde são situados os imóveis. E na letra B, de acordo com o CTN, é possível que as leis estaduais definam o contribuinte? Sim. O artigo 42, ele disse que pode ser qualquer das partes na operação. Então, se ausente a lei de caráter nacional do ITCMD, a definição do contribuinte será feita pela lei estadual. Artigo 42 do CTN. Aí embaixo tem a pontuação, não vou passar isso agora, mas foi uma excelente questão. Lembrando aí da situação de for transmissão causa-mortes para bens móveis, tá? Depois dá uma olhada aí nessa mudança. Vamos para a próxima questão. A Sociedade Empresária Metalúrgica 123 Limitada, já estou indo direto, tudo certo aí, né? Tudo tranquilo. Eu me empolgo, gente, vou aqui. Tá tudo certo, tudo tranquilo. Depois eu vou estar olhando os comentários, tá? Tô passando direto para não demorar, por ser live e tal. E aí depois eu vejo o que vocês falaram. Beleza? Vamos lá. A Sociedade Empresária Metalúrgica 123 Limitada, em regular funcionamento, possui débitos não prescritos do IPI, por seus produtos industrializados, para com a União, tendo a Procuradoria da Fazenda Nacional ingressado com a ação de execução fiscal para cobrá-los em abril de 2022. Ele já começa aí com a ação de execução fiscal. A sociedade empresária e seu sócio administrador, João, foram ambos citados para pagar a dívida em 5 dias, com juros, multa de mora, encargos da CDA, certidão de dívida ativa ou garantia de execução. A sociedade empresária e João permanecem inertes, nada fizeram. Em razão disso, o juiz determinou, por meio do sistema Sisbajude, a penhora online de saldos registrados em nome da sociedade empresária, bem como de saldos de contas de João, tendo obtido sucesso em penhorar valores tanto nas contas da sociedade como nas contas pessoais do sócio administrador. Tanto a sociedade empresária como a do sócio administrador foram intimados da penhora no mesmo dia. João ficou indignado de ter seus bens pessoais penhorados por inadimplemento tributário, uma vez que na condição de sócio administrador nunca atuara de forma irregular. Gente, ele está dizendo tudo. Nunca infringir a lei nem contrato social da sociedade empresária. Por isso, procura você, como advogado ou advogada, para apresentar a defesa da sociedade empresária. Parece até uma questão de peça, não é? Mas é uma questão aí de respostas. E aí, a partir de quando se deve contar, no caso concreto, o prazo para oferta de embargos à execução? O sócio administrador, João, deve responder com seus bens pessoais pelo mero inadimplemento do tributo devido pela sociedade empresária? Justifique. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é: por que embargos à execução e não exceção de pré-executividade? Porque já tem penhora. Então, o prazo do artigo 16 da Lei 6.830, já estou indo direto na resposta, tá, gente? Para oferecer embargos, no caso concreto, será da intimação da penhora. Artigo 16, inciso 3. Por que eu já estou indo direto para a resposta? Porque eu sei que o pessoal já recebeu esse simulado antes. Foi isso. Mas tudo bem, se não foi, é bom que você está revisando, tá bom? Então, lembra, embargos à execução, porque já teve penhora. E aí o prazo são de 30 dias, a partir da intimação da penhora. Questão top, viu, gente? Questão boa. Boa, boa. O João, sócio administrador, deve responder com seus bens pessoais por mero inadimplemento do tributo. Isso é súmula. E é o artigo 135. Não. Porque o 135, inciso 3, diz exatamente isso. Que o redirecionamento para o sócio, né, da execução fiscal para o patrimônio do sócio somente é permitido quando ele pratique atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatuto. A questão não fala isso. E o inadimplemento, o mero inadimplemento,
da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só responsabilidade pessoal do sócio, súmula 430. Isso aí vocês já estão, eu ia dizer, carecas de saber, cansados de saber. É muito. A gente já viu várias vezes, a gente já viu questão de aula, a gente já viu em aula, e eu fiz lives de súmulas e entrei nessa súmula também. Então, assim, quem está estudando comigo não erra essa questão, mas não tem possibilidade, né? Beleza, posso ir para a próxima? A live vai ficar gravada, vai estar aqui no Instagram, no YouTube do SES. Então, se você quiser ter acesso, depois você vem aqui e fica revisando, tá bom? Vamos para a próxima. Lei Federal, visando diminuir, questão 3, a carga tributária incidente sobre o IOF, operações financeiras sobre o ouro, estabeleceu 0,5% de alíquota, incidente sobre a aquisição do ouro como ativo financeiro. Além disso, a mesma lei determinou a arrecadação obtida como cobrança do IOF seria destinada integralmente ao estado de origem do ouro, como forma de auxílio financeiro aos estados. É possível a alíquota do IOF ouro em 0,5 e é possível a destinação integral desses recursos ao estado de origem. Então, preste atenção. Falou IOF, eu vou direto para o parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição. Ele diz que o IOF incide sobre a operação com ouro, mas é a operação de origem, quando ele tem valor de dinheiro, ativo financeiro, o instrumento cambial. Quando ele vira mercadoria, não cobra ICMS, nem IOF. IOF é na primeira operação, na de origem. A alíquota mínima é de 1%, mínima. Poderia cobrar 0,5%? Poderia arrecadar, e a União arrecada e passar 100% para o Estado? Vamos lá, agora a resposta. Não é possível a alíquota ser 0,5%? Não, porque ele diz, o parágrafo 5º diz, que ele é definido em lei como ativo financeiro e instrumento cambial. Na operação de origem, ele sujeita exclusivamente a incidência do IOF, a alíquota mínima será de 1%. Então, não poderia ser 0,5%. E é possível a destinação integral para os estados? Não, porque vai ser repartido, a União arrecada, dá 30% para o estado ou Distrito Federal ou território de origem e 70% para o município de origem. Interessante, né? Então, preste atenção nisso. E aí, vamos para a última questão. O que vocês acharam? Tá de boa? Tem que estudar, né? Tem que estudar. A repetição leva à aprovação. Vou usar esse jargão agora. A repetição leva à aprovação. Vamos para a quarta e última questão. Quinta, que a prova antigamente eram 5, tá? O município XYZ resolveu instituir, por meio de uma lei específica, um tributo que tem como fato gerador a valorização imobiliária decorrente de obra realizada pelo Estado alfa em seu território, sendo o contribuinte o proprietário do imóvel valorizado e a base de cálculo, independentemente de valorização experimentada por cada imóvel, o custo da obra estatal. Sobre a hipótese descrita, responda os itens a seguir. Qual espécie tributária? Aponta o dispositivo constitucional. Foi fofinha essa questão, viu? Qual é, gente? Contribuição de melhoria. Questão de mãe, não foi de presente? Queria que caísse uma dessa, né? Qual é o artigo 145, inciso 3 da CF? Na hipótese descrita, o município XYZ é competente para instituir tal tributo? Vamos lá. Onde foi a obra pública? Obra pública no Estado. Quem é que cobra? É o município? Não, né? Porque é a competência de quem realiza a obra. A competência pode ser de qualquer ente, União, Estado, DF, município, mas é de quem realiza a obra pelo Código Tributário Nacional.
E só para ir para a terceira, para a gente ver as respostas. A base de cálculo do tributo está correta, independentemente de valorização experimentada? Também não. Então, a letra B e C, não, né? Apesar da Constituição Federal otorgar a todos os entes a competência União, Estado, DF, município, ele só pode pelo ente que realizou a obra. Artigo 81 e 82 do CTN, a gente fala de contribuição de melhoria, tá? Como essa prova acho que é um pouco mais antiga, ele não botou o artigo aí na letra B. Mas eu coloquei aqui no gabarito oficial, tá? Ó, eles não colocaram, eu acrescentei. A contribuição de melhoria é cobrada pelos estados, DF e município no âmbito das suas atribuições, que decorra de valorização imobiliária. Então, tem que ter a valorização imobiliária para poder cobrar, tá? Mesmo que no gabarito oficial ele não tenha dado, é importante sempre você citar o artigo. Esqueci esse negócio. Eu vi uma prova que o gabarito cita o artigo, tá? Então, aqui. A base de cálculo da contribuição de melhoria deve ser considerar a valorização do imóvel. Artigo 81 também e artigo 3º do Decreto-Lei 195 de 67, que é a lei, porque foi recepcionado como lei pela Constituição, da contribuição de melhoria. Então, não é o custo da obra, é de acordo com a valorização do beneficiado, tá? Então, tem o valor da obra, serve apenas como limite a ser arrecadado pelo ente tributante. Certo? Então, preste atenção aí. Na nossa aula de contribuição de melhoria também, a gente explica isso bem direitinho. Então, era isso que eu queria ver com vocês. Se você está com alguma dúvida, eu não respondi o chat. Então, eu vou estar olhando, tá? Vou estar olhando em seguida. Mas você pode mandar no meu Instagram. É @2faseOAB tributário ou @CESMXS. Lá no link da bio tem o meu WhatsApp e o curso do SES também. Tá bom? Foi massa estar com vocês aqui. Um beijo e até a próxima. A live fica gravada.